Câncer, eu só tenho uma coisa para falar para vocês de outubro. Eu acabei de fazer a leitura de vocês e eu vou dizer, outubro é o mês de um grande milagre na sua vida. Deus vai te trazer um grande milagre. E escuta o que eu tô te falando, é agora, em outubro. Então, vem ver esse vídeo. Olá, estrelas do signo de Câncer! Eu sou Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Antes da sua tiragem, eu quero falar para vocês que finalmente eu abri a minha agenda do dia 1 ao dia 15 de outubro, é a única agenda do ano, e a agenda está aberta para tarô e também consulta de mesa radiônica. Aqui na descrição desse vídeo você encontra o WhatsApp. São poucas vagas, então aproveita, porque como já tem uma lista de espera, a coisa tá indo bem rápida, tá bom? E também quero te falar que todos os domingos eu faço a previsão da semana na astrologia, que a gente analisa o que está acontecendo no céu, e aí eu coloco isso num vídeo para vocês, sai todos os domingos. Certo? Então já deixa seu like, comenta comigo o que ressoou, fica até o final dessa leitura. E se inscreva no canal se ainda não for inscrita, se ainda não for inscrito, ok? Então vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para o signo de Câncer, para outubro. Gratidão. Lembrando que às segundas-feiras, quando não está saindo os signos mensais, sai a previsão da semana com o tarô. Então, domingo tem a previsão com a astrologia e segundas a previsão para da semana com o tarô, ok? Para todos os signos, são 2 vídeos. Uma da semana é uma leitura rápida, vai ter o capítulo, você pode clicar direto no seu signo. Também vale que você veja os seus outros aspectos do mapa. Por favor, para Câncer. Câncer, a gente tem aqui, eu vou dar um close, então vocês vão ver, tá? A energia da maturidade, adiamento, luta e relâmpago. Aqui, Câncer, a gente tem uma energia de algo que parece que tá sendo que é muito difícil de você conquistar. Aqui tá me falando sobre alguma coisa que tá atrasada na sua vida. Sabe quando você tem a sensação de que aquilo você já deveria ter resolvido? Tem alguma coisa, alguma ideia que já passou tanto tempo, alguma coisa que você quer colocar em prática, alguma coisa que você quer resolver, que já passou tanto tempo que a parada parece que não vai mais dar certo. Mas assim, o que que eu vejo aqui? Eu vejo que esse tempo que passou foi necessário para você amadurecer as suas ideias. Deixa eu botar aqui que aí vocês conseguem enxergar. Para vocês amadurecerem as suas ideias. Deixa eu puxar aqui. Agora sim. Olha só. Para vocês amadurecerem a sua ideia, o que você quer. Esse adiamento parece que tem muito a ver com você não estar pronta ou não estar pronto. Então, é algo que você mesmo sabota, é um plano que você mesmo sabota. Se isso é um relacionamento, por exemplo, tá pronta para um relacionamento, pronto para um relacionamento, aqui faz com que você preste atenção se não é você que está sabotando. Se não é você que está colocando empecilhos, sendo exigente, com medo de se entregar, com medo de se envolver, talvez por ter sido sofrido, enfim. Mas é uma carta que fala sobre a gente vislumbrar algo que a gente quer. Se você olhar, vai estar no close, você vai ver aqui, ó, tipo, tá colorido, tá vendo?
É como se você estivesse olhando pela janela. Você vê a possibilidade de realizar, mas você sabota, você não vai, você deixa passar. Você tem pequenas atitudes, que fazem com que a coisa fique no pensamento, sabe? Que você não coloca realmente em prática. A carta da luta com o relâmpago tá me mostrando que o relâmpago é a torre, tá? E a luta tá me mostrando quase como se esse mês fosse cair realmente uma torre na sua vida, que você tivesse que enxergar essas coisas que você está adiando, né? É como se, de alguma forma, você percebesse que você está adiando demais decisões que precisam ser tomadas. Então, esse mês, a torre, eu vou até tirar mais carta para a torre, mas eu sempre vejo a torre como aquelas maldições disfarçadas, né? Que são bênçãos disfarçadas de maldição, né? Alguma coisa acontece que te tira o eixo, e aí você pode ser quem é você. Você pode fazer diferente. Você pode lutar por aquilo que você quer. A carta da luta fala de esforço também, né? Mas ela fala muito sobre quando a gente está muito reativo. Então, sabe quando a gente vive no automático? Deixa de lado as coisas que a gente deseja, as coisas que a gente quer conquistar, e fica naquela luta diária constante, no automático. E aí precisa que uma torre venha e mexa nessa sua rotina para você poder olhar e falar: peraí, agora está na hora de parar de adiar aquilo que eu quero realizar na minha vida. Então, outubro tá bombando. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou pedir mais para essa torre, por favor, para a torre. Opa! Olha, a torre ela vai trabalhar para você alcançar a abundância necessária. Essa carta, ela é uma carta muito positiva. E então, o que vem dessa torre, aqui, não sei se vocês enxergam. O que vem dessa torre é a sua conquista. Então, essa carta, ela tem uma energia muito parecida, né? De florir, de fazer a coisa, de fazer a coisa crescer, de ser uma coisa que frutifica, que dá seguimento. Aqui a gente tem o Sol e a Lua em união. Isso significa que você consegue harmonizar os seus pensamentos com os seus sentimentos, você consegue racionalizar melhor aquilo que você está sentindo, você consegue se posicionar melhor. Então, tem aqui alguma coisa que vai acontecer na sua vida em outubro que se você colocar a sua energia para as coisas que você adiou demais na sua vida, você vai alcançar a prosperidade. Você vai encontrar um caminho para a prosperidade. Alguma coisa que pode no começo parecer que vai te mexer na sua estrutura, não necessariamente é uma coisa ruim. Pode ser uma pessoa chegando na sua vida, pode ser uma proposta de emprego, pode ser algo que você tenha que mudar, e essas mudanças, elas afetam a sua rotina. Se você, por exemplo, mudar de empresa, receber uma proposta de emprego, você vai ter que mudar a sua rotina. Então, aqui a gente está falando de algo que faz com que você mude a sua rotina, que te dê espaço para você parar de adiar aquilo que você precisa realizar, que você deseja realizar há muito tempo. Também, a carta do amadurecimento com a carta da abundância fala que você está pronta, que você está pronto para essa conquista. Então, isso que você adiou durante muito tempo também não é uma coisa que você deve falar, eu perdi tempo na vida. Não, você não estava apta ou pronta a realizar ainda, mas agora está, ok? Vamos dar uma olhada aqui no cigano, por favor. Deve ser o livro.
Olha isso, câncer, a cruz. Assim, eu não sei o que é que faz tanto tempo na sua vida que você precisa resolver que a coisa não anda, mas aqui a cruz ela tá trazendo um milagre para você, um milagre na sua vida. A cruz ela chega enxugando as lágrimas, trazendo conforto, trazendo boas notícias. É sempre um milagre. A interferência divina trazendo a solução para algo. As lágrimas ficam para trás, a dificuldade fica para trás, os caminhos se abrem, câncer. Que mais, por favor, para câncer? Opa, ó, cegonha, propostas, convites. Algo muito bom vai acontecer na sua vida em outubro, câncer. Vai mexer com a sua estrutura? Vai mexer. Vai mexer com o que você imagina sobre a vida? Muito provavelmente essa torre que saiu aqui tem a ver com coisas que você acha que são imutáveis. Sabe? Não, a vida tem que ser assim, isso precisa ser assim, eu só aceito dessa forma. Aqui tá trazendo um desafio, trazendo uma coisa diferente na sua vida. Mas cegonha, que isso, câncer? Cegonha com cruz? Eu nem sei, tipo, é alguma coisa que chega na sua vida, porque a cegonha ela chega na vida que vai trazer um milagre na sua vida. Em alguma área que você vislumbra, mas que não dá certo faz tempo, tá? Então é um milagre colocado, assim, é quase como a mão de Deus em cima da sua cabeça, trazendo um milagre na sua vida. Cegonha pode estar falando também sobre convites, sobre propostas, boas notícias que chegam, resolução de situações que precisam de uma guinada, de uma mudança. Pode estar falando também de gravidez. Se você está há muito tempo querendo, né, de repente ficar grávida não está conseguindo, ou a sua esposa ou alguém, né, ficar grávida e está tendo dificuldade, também aqui está trazendo para alguém aí essa vitória, tá? E eles estão falando que para alguém aí tinha um desejo de engravidar, mas tinha muito medo, receio, e isso estava atrapalhando. Também tem uma coisa relacionada com o medo profissional. Não sei se, tipo, se eu ficar grávida, isso vai atrapalhar minha vida profissional, mas eu quero muito, e aí a coisa não rola. Tem várias questões aqui, mas para alguém, é, as portas para isso também estão abertas. É um milagre. Vocês estão falando talvez de inseminação artificial para alguém que vai dar certo, algum tipo de tratamento que vai dar certo, tá? Que mais, por favor? Para câncer, outubro. Então, para alguém aqui, uma mulher vai engravidar, tá? E isso vai ser muito importante, porque me parece que é um desejo. Ou se não é um desejo, tá, entendi. Alguém tá recebendo uma alma kármica, tá? É, eu diria até que é uma menina, ok? Nesse momento aí, em outubro, ou vai engravidar, ou vai ter uma notícia, mas é uma gravidez kármica, é uma alma kármica, é uma alma enviada para você que vai fazer muito bem, vai mudar muito a sua vida e provavelmente é uma menina, tá? Então, para algumas pessoas aí, para alguém, tem isso. O que mais, por favor, para outubro, para câncer? A lua. O que mais, por favor? É a chave. Tem alguma abertura de porta na sua vida, câncer? De uma área que vem completamente, que você não consegue nem imaginar.
da onde isso possa vir. A lua é tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que a gente não enxerga. E ela está trazendo uma chave. Então, assim, as cartas elas estão ficando redundantes. Eu vou parar aqui e vou trocar, tá? Mas, assim, algo chega na sua vida inesperadamente, de lugares que você nem imagina, tá? Que vai trazer a libertação de alguma situação que te trazia, pelo menos, eu diria que trazia sofrimento, tá? Mas pelo menos é algo que você não conquistava. Mesmo que não te trouxesse sofrimento, ainda assim você não conquistava e era algo que você queria. Então tem sim algo acontecendo que você adiou muito ou que o mundo não permitiu e por isso esse adiamento, tá? Mas é algo muito. Eu não consigo saber o que é, mas é algo muito bom. É um milagre que abre as portas, que traz abundância, sabe? Tipo, que chega rápido, chega em outubro mesmo. Escuta o que eu tô te falando, em outubro mesmo vem para você essa energia toda aqui, tá? Porque essa carta, ela é muito ágil. A carta da cegonha, ela é muito rápida, e então a coisa chega muito rápido e vai tirar alguma dor do seu caminho, vai abrir caminhos para abundância, tá? E a abundância, ela é quando a vida entra no eixo. Isso não necessariamente está falando só de dinheiro, tá? A abundância é o equilíbrio de tudo. É você conseguir olhar para a sua vida e falar, tá tudo caminhando bem, ok? Tá tudo caminhando bem. E então você tá bem profissionalmente, você tá bem com você mesmo, você tá bem financeiramente, sabe? Você consegue fazer planos e as coisas funcionam. Você tá bem com a sua família. É uma época incrível. E é engraçado que isso vem de uma torre. Ou seja, isso vai mudar, a sua vida vai mudar e tudo isso vai se abrir. De alguma forma, você estava presa ou preso num conceito, num pensamento, numa crença limitante, cheio de armadura, tipo, numa luta constante, mental, inclusive, sabe? Muita dúvida, e aí as coisas não fluíam realmente. É interessante olhar essa carta, porque apesar de estar tudo escuro, preto e branco, a cor tá em si também, entende? Então, o poder para conquistar, para mudar essa história, para deixar tudo florido, tá em você. Só que precisa dessa torre para você viver. E essa torre pode ser um grande conflito, por exemplo, que você tenha que tomar uma decisão quando chega essa boa notícia. E assim, o que chegar na sua vida vai, aceita, corre, não pensa, porque isso é seu milagre. Não questiona o milagre, tá bom? Vamos lá, para finalizar, para câncer, um 9 de espadas, câncer. É muita noia essa carta. É quando a gente se culpa, é quando a gente é, fica parado, quando a gente não tem paz, a gente não consegue dormir, a nossa cabeça não para. Então, assim, essa carta, ela tá falando que eu, eu não sei, porque me parece que essa situação toda vai te deixar extremamente noiada. E isso talvez seja um alerta para você não pensar tanto e aceitar aquilo que está chegando. Seja uma proposta de emprego, seja uma pessoa, seja uma mudança, eu não sei o que está chegando na sua vida, mas é algo que vai realmente ser um milagre e que vai abrir muitas portas para você. Só que aqui me parece que você vai ficar muito na dúvida. Sabe quando você não consegue aceitar uma coisa boa? Tipo, é bom demais para ser verdade? Tem alguma coisa esquisita ali? Sabe essa desconfiança de quem tomou muita porrada na vida? E aí não consegue acreditar que realmente a coisa é do jeito que é realmente assim?
Então, imagina que você tomou muita porrada aí emocional e de repente você encontra uma pessoa que realmente está a fim de se envolver, que realmente é íntegra, uma pessoa honesta, sabe? Que você olha e fala: não, não é possível. Tem angu nesse caroço, tem caroço nesse angu, tem angu nesse caroço, tem caroço nesse angu. Não é possível, não é possível. Ou uma proposta de trabalho onde você ganhe bem, onde tem uma estrutura que você fala: não é possível. Não, tem alguma coisa errada aí, não pode ser. Cuidado com isso. Cuidado com o não é possível. Isso pode ser uma sociedade, sabe? Isso pode ser, enfim. Aqui tá me pedindo para falar muito. Cuidado com o não é possível. É possível. É um milagre. Então você não questione o que Deus está mandando para você. Deus está mandando um milagre para você agora, em outubro. A face de Deus que você cultive, não importa. Vamos falar que a fonte, o todo, o universo, a espiritualidade está te mandando milagre. Olha o Naruto passando aí. Um gato amarelo passando, quando eu tô falando de milagre, é mais uma sincronicidade. É, vamos pegar aqui então um decreto para outubro, para câncer. Vamos ver um decreto. Nossa, eu tô ouvindo sem parar isso. Não questiona o milagre de Deus na sua vida. Não questiona o milagre de Deus na sua vida. Eu já falei duas, eu vou falar três vezes. Não questione o milagre de Deus na sua vida. E isso vai acontecer em outubro, ok? Por favor, para câncer, um decreto para outubro para câncer, por favor. Ezequiel e a ametista estão trabalhando na chama violeta, trazem a purificação e a transformação. Como você pode fazer o decreto? Você pode decretar a transformação e a purificação em você. A chama violeta é a chama transmutadora. Ela transmuta aquilo que não pode sair. A gente não pode parar de pensar, por exemplo, mas os nossos pensamentos podem ser transmutados. Então, para quem é cabeção ou cabeçuda, que fica pensando demais, noiando demais, a chama violeta pode ajudar esse funcionamento do seu corpo mental, transmutando seus pensamentos. Ou aquilo que precisa ser transmutado na sua vida, seja sentimentos, seja situações. Então, eu sou ativar chama violeta, pulsando, 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 pulsando. Se você sabe aonde você quer especificamente a ativação da chama violeta, você pode fazer. Por exemplo, eu sou muito cabeçuda, eu penso demais. Eu sou ativar chama violeta no meu corpo mental, pulsando, 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 pulsando. E aí você pode escrever aqui, como você pode decretar na sua vida. Sempre que você sentir que está precisando da chama violeta na sua vida. E então, ai, tô cabeçuda demais, meu Deus, eu não paro de pensar. Então, o que que eu vou fazer? Eu sou o que você está trazendo à tona, você está invocando a centelha divina que habita em você, o Deus que habita em você, o Espírito Santo de Deus que habita em você, que você chama de eu sou, ativar. Aí você está, através do Espírito Santo de Deus, você está ativando a chama violeta na sua vida. Então, eu sou ativar. Aí você fala, chama violeta onde você quiser. Sei lá, eu tô com muitas dores no corpo, ativar chama violeta no meu corpo físico, pulsando, pulsando, pulsando. Gratidão, gratidão, gratidão. E aí você escreve aqui também, eu sou ativar chama violeta, onde você quiser, ou só chama violeta. E aí você vem participar de um, como a gente diz, quando muitas pessoas se juntam decretando algo na força da sua presença divina, isso cria uma corrente, faz esse decreto ser muito forte. Então você dá a sua energia para entrar nesse fluxo de energia. Então cada pessoa que dá a sua energia está colaborando e recebendo a energia de todo mundo junto, fica uma coisa extremamente poderosa. Então, transforma esse vídeo aqui também
num decreto e pode vir decretar quanto quiser, quantas vezes quiser, ok? Um beijo, muita luz. Deixa seu like, comenta comigo o que ressoou, se inscreva no canal. Fica atento aqui, se não ativou o sininho, com as novidades do canal, beleza? Então é isso, até mais.